Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado que você sabe bem, um sábado de luxo, diretamente de Porto Alegre, capital do sul do mundo. Aqui é confraria. Esse sábado, sábado passado, só entre amigos, batendo papo, muitos amigos me visitando, e hoje eu estou aqui com meu amigo Gustavo Weisheimer, da Dell, diretor tributário da Dell. Meu caro, que alegria te receber por aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa inovador, né? Sim, Pioneiro e muito importante para essa área. Então é uma honra muito grande estar aqui mesmo. Obrigado pelo convite. muito legal. Queria agradecer também o Lionel, porque sabe que o Lionel, eu sempre falo para ele vir me visitar, mas ele, lógico, mora fora. Ele contribuiu com um texto aqui nesse livro, nesse meu novo livro, Cartas a um Jovem Gestor Tributário, e aí ele te colocou nessa enrascada aqui, entendeu? Eu Sim. escrevo para o livro, mas o podcast vai ao Gustavo. O Leonel é uma honra também poder trabalhar com ele. Aprendo, a gente trabalha já junto há muito tempo. É, é muito interessante porque a gente um complementa o outro, né? O Sim. que ele tem de fortaleza, eu tenho às vezes de oportunidade e o Uhum. inverso também. Então, a gente trabalha realmente junto há muito tempo. E ele me falou Sim, do livro, da contribuição e ficou muito feliz de poder participar. muito bom. Gustavo, a gente sempre costuma começar aqui com trajetória. Queria saber, né, aquela famosa pergunta: o que que te trouxe até aqui? Maravilha. Bom, então a minha carreira nessa área, ela é um pouco fora, talvez, do comum, né? Eu eu fiz contabilidade, né, fiz contabilidade na URGS aqui em Porto Alegre, e Em que ano tu fizeste ali contabilidade? eu entrei em 96. Tá. Eu saí do ensino médio e acabei entrando direto, né, Uhum. ainda meio sem muita convicção se eu ia fazer contabilidade mesmo, Aham, minhas dúvidas na época eram bem esquisitas, né, porque eu estava em dúvida entre contabilidade, educação física e arquitetura. aham. Mas no fim acabei optando pela contabilidade, mas logo nas primeiras aulas, entendi que eu tinha feito a escolha certa. Mas muito novo ainda, acabei começando trabalhando em escritórios de contabilidade, trabalhei em Uhum. 2 escritórios, sendo que o primeiro comecei como office boy, que eu acho que hoje em dia a turma nem sabe muito bem o que Não que é isso, sabe, né, mas exato. né, aquela coisa de ter que tirar uma certidão negativa, né, naquela época tinha que ir Uhum. num órgão de No governo, chocolatão? no chocolatão, fui muitas Isso. vezes ali e comecei a trabalhar num verão, então Aham. ir no chocolatão era o momento mais Sim, o melhor momento do dia, porque era o ar-condicionado, bem geladinho, né. sim. Chocolatão, para quem não conhece, para quem não é de Porto Alegre, é o prédio da Receita Federal aqui em Porto Alegre. Isso. Então tive algumas idas ao chocolatão. E bom, então comecei a carreira em escritórios de contabilidade, e acabei depois fazendo um estágio na Vonpar, né, e aí fiquei lá na auditoria interna, que foi bem interessante, foi uma experiência bem rica, assim, de visitar, conhecer as unidades né, procurar as oportunidades. E aí estava já próximo de concluir a faculdade, mas ainda era estagiário, achei que eu estava um pouco preocupado com aquele momento de carreira já. E aí surgiu a Dell, né. E aí a Dell veio para o Rio Grande do Sul em 99. Para quem não sabe, ela se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui era Uhum. a unidade de montagem, a fabricação e tudo mais. E eu, acabei tendo a oportunidade de participar de um processo e entrei, né. Inicialmente não tinha na época programa de estágio, então eu entrei como terceiro. Uhum. Então eu entrei ainda com uma meta de mostrar trabalho e precisava ser efetivado em alguns meses. Uhum. Basicamente a contabilidade tinha um gestor e 2 pessoas, eu e mais um. Mas felizmente deu certo, consegui, ser efetivado. Na época era o Gilberto Gonçalves, não? O Gilberto entrou um pouquinho Pouquinho depois. Eu tive a depois. oportunidade de trabalhar, assim, com ele, né, Aham. ele aí na área tributária e eu ainda na contabilidade, Sim. né, mas tivemos sim a oportunidade de trabalhar junto, foi Uhum. foi bem interessante.
E acho que uma coisa curiosa, né, eu comecei a trabalhar, primeiro dia de trabalho, tive que entrar num conference call, né, Uhum. e eu tinha feito um cursinho de inglês e achei que eu sabia alguma coisa, né. Isso durou provavelmente uns 30 segundos, Sim. até o pessoal começar a falar e eu ficar pensando: "O que eu estou fazendo aqui?", Aham. né. Alguém não se deu conta que eu não sei falar inglês, né. Aham. Mas vamos lá, vida que segue, precisamos enfrentar esse desafio. Então também tive este desafio, né, Sim. da questão de aprender o inglês. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo, então, comecei ali na contabilidade, eu acabei tendo essa oportunidade de crescer junto com a empresa, então, praticamente fiz quase todas as atividades que estavam, né, dentro da contabilidade. Em 2005 eu tive a primeira experiência já como gestão de time, fui liderar um time de contas a pagar, depois voltei para a contabilidade, aí já como gerente de contabilidade, assinando os balanço e tudo Uhum. mais. Fiquei até 2008, acabei saindo da Dell, fui para uma outra empresa americana que chama Bausch Lomb, Uhum. que foi uma experiência bem interessante também, porque lá, eu passei a ter mais algumas responsabilidades. Então, eu já, né, trabalhava com contabilidade, também tive essa experiência lá, mas eu passei também a ser o controller da fábrica, Uhum. então passei a me envolver com planejamento financeiro, com outras questões de gestão do negócio e tax. Uhum. Então foi a minha primeira experiência mais próxima de tax, né, e Sim. tentando entender e contribuindo. E me lembro de dar um frio na barriga, assim, puxa, um pouco jovem, né, que eu vou agregar para tax, né? Uhum. Porque eu até conheço um pouco de imposto de renda e tal, mas, fiquei um pouco preocupado, né, de como ia acontecer. Mas também fiquei assim: "Bom, chegou até aqui não é por acaso". Uhum. E se tem uma coisa que eu acho que é uma fortaleza, é saber fazer as perguntas Sim. e saber ouvir, né. Acho que essa é uma habilidade que cada vez mais importante, né, saber ouvir. Então, comecei a fazer as perguntas, escutar, aprender, e comecei ali já começou a dar uma curiosidade maior sobre a área tributária. Mas então foi uma experiência interessante ali de 3 anos, e acabou que depois eu tive a oportunidade de voltar para a Dell. Tive um dilema ali, porque eu tinha uma posição em tax, Uhum. um convite do Leonel para participar no processo de seleção, e também de uma outra área dentro da Dell para ir mais para próximo do negócio, mais na Sim. função de controladoria. E na época eu lembro que eu pensei um pouco, refleti sobre as minhas fortalezas, as minhas oportunidades, e cheguei à conclusão que talvez uma área mais de back-office, mais de suporte, mais próximo de contabilidade e tax realmente teria mais a ver comigo. Uhum. E aí acabei então sendo selecionado e voltando para a Dell, e aí foi, realmente o começo para valer da Sim. minha experiência na área tributária. Voltei sem ter um time para trabalhar basicamente com imposto de renda, e toda a parte de reporte de tax provision para fora, Uhum. para a região. E na sequência acabei me envolvendo com mais alguma atividade, com outra atividade. Eu tinha um pouquinho de resistência ainda com impostos indiretos, me Uhum. parecia uma coisa muito operacional, muito trabalhosa. E felizmente logo eu me dei conta que era muito mais do que aquilo, Sim. né. Lembro de ter um pouco daquele dilema também, que a contabilidade, a maioria das vezes, tu tinha uma resposta definitiva, sim ou não, né. E o início da trajetória na área tributária eu via muito "depende", Uhum. "veja bem", "vamos ver Sim. as possibilidades", e aquilo me frustrava um pouquinho no início. Mas depois, na verdade, e eu vi como o grande diferencial da área, né, Uhum. que é realmente tu poder pensar estrategicamente, e ver como que tu pode, contribuir para a empresa, Uhum. né, sem, claro, expor a empresa a nenhuma aventura. Então, aí que realmente que a gente brinca que eu vi a luz, né. Sim. Sim. E aí, realmente
me apaixonei pela área, já estou há alguns anos aí à frente do time da área tributária aqui da Dell no Brasil e muito feliz e espero, assim, ainda seguir aqui me desenvolvendo e muito contente com isso. Muito legal, Gustavo. Agora, o que que você acha que vai forjando ali o bom executivo da área tributária, assim? Tem algumas características, alguns traços até de personalidade que você acha: "Puxa, isso aqui tá no caminho certo, essa pessoa aqui um dia vai ser um head de tax"? Bom, aqui não acho que não tem muita surpresa, né, então, ainda mais aqui no Brasil com as constantes mudanças que a gente tem, com todo esse ambiente desafiador, né, Uhum, eu creio que é a resiliência, né. uhum, Então, desde o princípio, a pessoa ser curiosa, ser crítica, entender as questões, mas ter muita resiliência, muita determinação. Então, acho que o que vai forjando um profissional nessa área é saber lidar com mudanças, né? Ser uhum, flexível, ser aberto a mudanças, não ficar, agora vai mudar tudo, beleza? Cadê? Vamos olhar a oportunidade que tem nisso, né? uhum, Então, essa cabeça aberta para as mudanças e saber tirar de cada uma delas uma oportunidade e ver como isso pode, contribuir para a área, para a empresa, eu acho que é o diferencial. Então, se a pessoa não tiver disposta a aprender e lidar com mudanças recorrentes, talvez não seja a melhor área, né. Tem que aham, ser para quem gosta da área tributária tem que ter essa curiosidade, essa abertura com os desafios aí, com as mudanças, e saber navegar nisso da melhor forma possível, né. sim. Então, hoje eu vejo isso como uma parte muito rica, muito interessante do nosso trabalho. Eu não sou o tipo de profissional que fica realmente reclamando das mudanças, eu acho que elas estão aí, tem boas, tem algumas que não são tão boas, mas a gente tem que sempre procurar onde que está a oportunidade, né. E eu Uhum. acho que é isso que vai te diferenciando, eh, na área e em relação às outras pessoas então, acho que é por aí, Augusto. Eu gosto dessa ideia, eu aprendi isso com o Lionel. Eu tenho o Lionel como uma referência, né, muito positiva, assim, de carreira. Eu acho que ele é uma referência para muitos profissionais no Brasil todo, né. Mas ele sempre fala isso, ele convive com o gringo muito mais do que a gente, porque ele mora lá, né. Então ele sempre me disse: "Augusto, nenhum país do mundo o profissional de tax reclama como no Brasil". E ele tem as dificuldades, quer dizer, não pensa que apurar imposto nos Estados Unidos é fácil, não pensa que o VAT espanhol é fácil, não tem nada disso, né. Mas, falta para a gente aqui um pouco mais de pragmatismo. A gente escreveu um livro juntos, né, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e ele falava disso, né, que o profissional da área tributária no Brasil, muitos são muito, né, o mimizento, né, ele está Uhum, sempre uhum. reclamando para valorizar o passe ali. Cara, baixa a cabeça, trabalha, tu tem aquele problema para resolver e vai em frente, eu acho que é um pouco por aí, né. Sim. Não, bom, acho que por isso que a gente trabalha tantos anos juntos, assim, eu também Uhum, tenho essa visão, aprendi bastante com ele, e a gente vê a evolução desse modo de pensar, porque alguns, né, lá para o início, talvez a gente ainda tinha um pouco dessa questão, assim, de Brasil muito complexo, aqui é tudo diferente, tudo muito difícil, so mas what? com o tempo a gente percebeu que essa não é a melhor mensagem. Aham. A gente é desafiador, mas a gente tem que lidar com isso e tem que conseguir traduzir isso em ações práticas, em projetos, em respostas o mais afirmativas possíveis, né? Se suportar num time qualificado, em opiniões de profissionais, né, capacitados, e aí a partir daí tomar uma decisão e tentar comunicar ela da maneira mais simples, da maneira mais objetiva, né? Uhum, E realmente o Leonel tem essa habilidade de falar com o pessoal de fora que aprendi demais. Então, uhum. realmente é uma habilidade, mas
é bem como tu falou, é menos mimimi e mais Isso, objetividade e tentar ser prático, e tentar descomplicar, né, sim. o complicado. Acho que esse é o caminho. Sim. A gente foi contemporâneo, Gustavo, agora que eu acabei de descobrir na URGS, porque eu entrei em 94 e eu me formei em 98 2. Tu entraste em 96 E e acabei me formando em 2002. olha só, Isso. eu queria saber de ti o seguinte, você acha que a faculdade, o curso de ciências contábeis, ele segue formando o melhor profissional para techs ou hoje já não é tão assim? Olha, Augusto, boa pergunta. Eu creio que lá acho que não mudou muito, sinceramente, né, Uhum, ao longo desses 20 e tantos anos aí. Eu acho que na época a gente tinha algumas disciplinas da área tributária, eh, mas meu sentimento é que talvez não tenha mudado tanto, né, ao uhum, longo desse tempo. Para mim, acho que o que ainda faz diferença é o aprendizado na empresa, é o uhum, aprendizado prático, sim, né. Então, acho que a faculdade, claro que foi boa, né, deu alguns conceitos, mas realmente onde você aprendia era no dia a dia, na prática, né. E interessante que eu estava agora há pouco ali conversando com o Marcelo, aham, e a gente estava falando exatamente disso e da preocupação sobre como vai ser daqui para frente, né. uhum, Eh, com né, por exemplo, agora com a inteligência artificial, uhum. né, geralmente o processo seria: você faz o curso, começa a trabalhar, começa a fazer aquelas atividades mais operacionais, vai Uhum, aprendendo e vai, né, galgando os próximos passos. A gente está agora num momento de de mudança de paradigma, no meu ponto de vista, né. O que a inteligência artificial pode trazer de inovação é impressionante, no meu ponto de vista. sim. E aí daqui a pouco tu vai ter uma pessoa saindo da faculdade e de repente já estando pulando uma fase, porque Uhum, aquelas atividades que geralmente moldavam o profissional, talvez elas já estejam automatizadas sim. por alguém que já aprendeu a fazer isso, né. Uhum, E somado a isso ainda vem a questão do remoto versus híbrido, né. sim. Então, assim, a pessoa que está na faculdade, mas está trabalhando de casa, que não tem aquele contato mais próximo com alguém mais experiente, então como que vai ser o profissional do futuro, né? Então Uhum, essa é uma coisa que nos preocupa, sim, e eu acho que é algo que obviamente as universidades precisam se preocupar com isso e de alguma forma contemplar isso no currículo, mas cabe também às empresas, pensarem até num modelo de educação, né, uhum, de quando o profissional entra, como é que tu vai treinar essa pessoa, como é que tu vai preparar ela para ela poder, realmente te ajudar ali dentro da empresa. Então, essa transição aí de faculdade e preparar o profissional do futuro, acho que tem um período aí bem, desafiador pela frente, né. sim, E sim. aí ainda mais agora com a reforma tributária, então assim, eu acho que na verdade é um eu, na verdade, fico empolgado com tudo isso. Acho que Uhum, tem uns anos aí pela frente que vão ser muito trabalhosos, vão ser muito desafiadores, mas quem souber aproveitar e né, ter uma postura otimista aqui e de querer aprender, de querer fazer a diferença, tem muito para crescer nessa área, né. uhum. Você acha que nessa questão que você acaba de colocar da inteligência artificial, será que a gente não está chegando no momento de discutir a formação do gestor tributário? Porque a gente tem um curso de contabilidade, um curso de administração, um curso de direito, um curso de economia. Será que é chegado o momento de a gente discutir o surgimento de um curso que forme o profissional da área tributária ou tu acha que isso é um exagero? Não, eu não acho um exagero, Augusto, acho que faz bastante sentido sim. Uhum, Porque tem tantas áreas hoje que são, né, tantos cursos que já se criaram de forma mais específica, eu acho que seria muito interessante sim, acho que uhum, possibilitaria,
até cobrir alguns dessas lacunas aqui que eu estou Uhum. comentando, né, de realmente trazer, treinar melhor o profissional, Sim. porque talvez um pouco dessa deficiência antes tu cobria com a experiência prática, com a atividade do dia a dia, sendo que hoje pode ser que muitas dessas coisas venham a ser automatizadas, né? Como é Sim. que a gente preenche essa oportunidade? Ou vai ter que ser as empresas que vão ter que fazer isso, ou realmente os cursos precisam se modernizar. E por que não? Acho que um Hum. específico, né, mais voltado para a área tributária. Eu acho que tem tantos profissionais nessa área, né? E, e, e então é interessante, né? Porque a área tributária ela é bastante eclética, né? Sim. Claro que talvez o profissional mais, né, o mais que mais se encontra, claro, a pessoa, né, que fez direito ou que fez contabilidade. Sim. Mas eu já trabalhei no time com tantas experiências diferentes, né? No nosso time a gente já teve ou tem engenheiro, tem economista Dentro da área tributária. dentro da área tributária. Eu até me lembro de um episódio assim, até engraçado, envolvendo estagiários, né? Uhum. E a gente teve lá uma experiência de 2 ou 3 estagiários que vieram de economia, Uhum. ficavam ali 1 mês, 2 meses e disse: "Ah, não é o que eu quero, né, vou Aham. procurar outra coisa". E a gente estava com o processo de seleção aberto, e aí eu com 2 gerentes, eu disse: "Olha gente, bom, eu acho que a gente viu que economia realmente não é o nosso caminho, né, acho que a gente Uhum. tem que evitar trazer profissionais dessa área". Daí um dos gerentes olhou para mim e disse: "Olha, só tem um problema, Gustavo, eu acabei de contratar mais um". Uhum. Eu disse: "Bom, paciência, vamos ver, né". Aham. E esse foi um case de sucesso. Uhum. Então, que bom que ele que aquele pensamento, pequeno, né, não prevaleceu e veio um Uhum. profissional de economia, e esse sim gostou da área, né, fez um trabalho espetacular, né, no tempo que ficou lá com a gente, depois acabou entrando num outro programa de desenvolvimento, acabou, crescendo dentro da empresa, mas durante o período que teve na área ali fez uma diferença muito grande. Uhum. Então, na verdade, hoje eu vejo a área tributária com bastante, quer dizer, todas as experiências, ajudam. E, bom, acho que, na verdade, isso é uma a gente fala tanto hoje, né, de diversidade, de diferentes, pontos de vista. Sim. Então acho que a gente tem que estar com essa abertura para tudo, para Sim. curso, para qualquer abertura, né, de ter num grupo pessoas com diferentes visões, né. Uhum. Isso acho que é fundamental, né. Muito Então eu bom. acho que isso é realmente bem importante para que tenha um time vencedor, tu tenha pessoas que pensam diferente de ti, que tenham tido vivências Uhum. diferentes, né. Acho que isso ajuda muito a ter um time bem forte. Muito bom. Agora, a gente conseguiu aqui entender um pouco do profissional que funciona trabalhando contigo, ou seja, o curioso, o resiliente, mente aberta. E qual é o profissional que não funciona, Gustavo? Esse, assim, você, com 1 mês de trabalho, 2 meses, já percebe que, puxa, ali a gente cometeu um equívoco, ou até no processo seletivo, né? Qual é o profissional que você percebe que esse não vai vingar trabalhando contigo? Uhum. Olha, eh, eu diria o seguinte, eu acho que, a questão muito aqui é de atitude, né. Uhum, Então, se a pessoa pode até não ter o conhecimento técnico ainda, pode não ter, mas a questão que faz a diferença é a atitude. Então, se a pessoa né, logo de início, a gente já vê que não tem uma postura de trabalhar em equipe, né, uma postura proativa, uma postura de querer enfrentar a mudança, e não ficar encontrando desculpas, não ficar uhum, encontrando, justificativas para não fazer, aí acho que esse que não tem solução, né. uhum, Daí talvez a pessoa só não se encontrou, de repente precisa uma outra um outro uma outra área, porque uhum, daí, de repente, é aquela coisa, isso eu falo,
principalmente para os mais jovens, né? Quanto mais cedo você perceber na área, se você não, se tu percebeu que tu não gostou, bom, então já não Uhum. perca muito tempo, já vá atrás Uhum. daquilo que você gosta, né? Sim. Agora, não, eu gostei, achei legal. Ah, então vamos em frente, né? Aí Uhum. é questão de investir, aprender e tal. Sim. Então, acho que a questão fundamental aqui é a atitude. Esse é o primeiro passo, assim. Então, se a Muito bom. pessoa não gosta e acaba, provavelmente por conta disso, não tendo a postura adequada, a atitude correta, realmente é difícil, né, que tenha uma carreira longa nessa área, né? Normalmente a Uhum. pessoa precisa procurar daí o que vai deixá-la mais feliz, né? Agora, aqueles que têm a postura, que têm a atitude correta, bom, daí vamos treinar, vamos aprender juntos, vamos ver Sim. qual é a tua fortaleza, onde que tu precisa melhorar, e aí é questão de se desenvolver. Sim. E dentre tantos desafios, Gustavo, que o profissional da área tributária tem no Brasil hoje, se você tivesse que elencar um, 2, 3, quais seriam os maiores desafios para quem está começando agora a carreira? O cara tem que ficar antenado. Quais são os maiores desafios hoje de um profissional da área tributária? Sim. Bom, acho que assim, o conhecimento técnico, ele sempre vai ser importante. Uhum, Então, isso, né, sempre se falou e acho que isso não vai mudar. Então, a pessoa uhum, precisa estudar, precisa se preparar. Acho que isso aí continua e sempre vai ser importante, né? Claro que talvez o processo para aprender daqui para frente seja ainda mais rápido, né? E uhum, tenha ferramentas, inclusive, que vão te ajudar a trazer o conhecimento ainda mais rapidamente, né? Bom, os outros dois, daí, no meu ponto de vista, é tecnologia. uhum. Então, não tem como hoje eh, pensar em atuar em qualquer área, eu acho, mas obviamente também na área tributária, sem ser atento ao que está acontecendo, sem estar querendo aprender as ferramentas que tem hoje em dia, né? Talvez alguns anos atrás o diferencial era né, conhecer bem o Excel. Isso. Eu lembro que talvez um diferencial no início da minha carreira, porque eu era junto com alguns colegas, era o que se destacava no Excel, que aprendeu a mexer no Access primeiro. Uhum, Eh, então isso, na verdade, não é tão novo, né? Já uhum. existia Sim, transformação há 20 anos atrás, né? Tu isso. estava saindo de um processo manual, bastante operacional, para uma planilha que, né, podia fazer coisas Uhum, maravilhosas, mas hoje em dia tem ferramentas muito melhores, uhum. né? Então, quem mais rapidamente aprender a mexer nisso, né, e conseguir alinhar o conhecimento técnico com as habilidades dessas novas ferramentas, vai se diferenciar, né? Sim. E aí o terceiro pilar, que talvez no início não seja tão crítico, mas vai ser para a carreira, é comunicação, Uhum, né? É conseguir ter aquilo que a gente falou antes, né, principalmente na área tributária, de não ser considerado o chato, né, o cara que só vê problema, né? uhum. Eu lembro de algumas, né, no passado se falava de tax, a área de sales prevention, né? A Uhum. área que Isso, barrava isso, negócio, que dificultava tudo. exato. Isso não tem espaço mais hoje em dia, Uhum, né? Tu tem que ser uma área parceira do negócio, que orienta, que simplifica a mensagem. Então, você não precisa ser aquela pessoa na reunião que quer ter a habilidade de falar as palavras mais difíceis da mesa, sim, né? sim. Se sentir bem com aquilo e ninguém está te entendendo e está todo mundo Isso. esperando que acabe logo aquela conversa. Uhum, Então, a comunicação simples, objetiva, próxima do negócio, por vezes tem que dizer não, né? Mas sempre pensar, mas tem uma outra forma de fazer, uhum, né? Como é que eu ajudo aquela área? Olha, desse jeito que tu quer fazer não dá. Mas uhum, deixa eu te falar, tem um jeito melhor de fazer, uhum. né? Me dá um tempinho, vamos trabalhar junto nessa atividade aqui. E se tu faz isso de forma frequente, genuína, no sentido né, da área ver que tu realmente está disposto a ajudar, isso vai criando um ciclo positivo, né? Sim. E aí, na verdade, acaba acontecendo o contrário, né? O time acaba ficando, às vezes, sobrecarregado porque o time de negócio
quer ouvir a opinião de techs, Sim. porque eles, com o tempo, vão se dando conta que aquilo pode ser o diferencial naquele negócio, naquele projeto, né? Então, acho que a comunicação para o profissional de techs realmente é importante. Então, assim, o Brasil é complexo, sem dúvida. A reforma tributária é a ideal, não sei, talvez não. Mas não adianta. Se a gente ficar com aquela postura de mimimi, de dizer que tudo a vida é difícil e tal, não vai ajudar, Não vai, não né? A vai. gente tem que conseguir passar dessa fase, amadurecer e conseguir ser mais assertivo, mais comunicativo e conseguir atrair a área de negócio para ver a área como uma área de apoio, né? Uhum. Mas, obviamente, sempre com a responsabilidade de não colocar a empresa em risco, né? Sim. Então, tá dentro das regras. Eu tenho para mim também que... E isso é uma coisa, eu acho que é uma questão interessante dessa área tributária, né? De como a gente procura se ajudar, né? Uhum. E eu acho que é isso que tem que... Assim, eu acho que as empresas precisam prosperar porque elas têm os melhores produtos, porque elas têm os melhores vendedores, porque elas têm a melhor equipe, têm o melhor modelo de negócio, mas não porque ela eventualmente paga menos impostos, né? Ela Uhum. tem que ser... Então, eu acho que quanto mais né, os profissionais de techs puderem se apoiar e ajudar, é bom, né? Porque a empresa vai estar dentro das regras e aí deixa fluir o propósito que aquela empresa tem de bom e aí que ela ganhe por isso, né? Muito legal. Tu colocaste um ponto nas entrelinhas aí, que é a primeira vez que alguém traz esse aspecto de uma maneira tão cristalina como você colocou. Se fala muito hoje, né, Gustavo, da busca do protagonismo pelo profissional de techs. E a busca do protagonismo, ela é um rio que você começa a mostrar que a área tributária precisa estar naquelas mesas de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, novas formas de fazer negócio, e a área comercial começa a demandar, ou a área de novos produtos. Olha, então eu quero profissional de techs naquela reunião, naquela também, naquela também. E eu vejo muita gente que quando começa a receber esses vários convites, fala: "Poxa, tá ficando muito complicado, tem muita demanda", mas não é, é aquela coisa, cuidado com as coisas que você deseja. Uhum. Talvez seja esse o momento propício para você, com muita maturidade, muita serenidade, criar uma área de projetos dentro da área tributária que possa atender essa demanda. Acho que é por aí, né? Sim, com certeza, Augusto. E, bom, no nosso caso lá, isso já é realidade há mais de 10 anos, tá? Uhum. Então, mérito do Lionel, que foi o visionário nessa parte. E é engraçado, né? A área tributária da Dell, há muitos anos, chegou até um 0800. Uhum. Não foi uma ideia tão boa assim, Aham. mas foi um embrião, né, de criar uma área de suporte ao negócio Sim. dentro da área tributária, né? Isso hoje é uma área super consolidada. Então, assim, a gente tem materiais divulgados para a área de negócio, materiais simples, Uhum. uma linguagem resumida. A gente recebe muitas perguntas através tem um processo para o pessoal nos engajar, Uhum. né? Então tem respostas mais simples, respostas mais complexas, tem algumas pessoas dedicadas para atender grandes negócios e Uhum. estar próximo. E aí tu pensa, não, é só porque a gente quer ajudar, né? Quer ter mais margem. Não, na verdade isso é compliance. Isso. Porque se tu fizer a orientação certa, na hora certa, é um problema a menos ali depois. Lógico. E isso foi uma coisa que ao longo dos anos a gente até estudava porque no início 90% das perguntas eram: a gente vendeu errado, aconteceu tal coisa, o cliente está reclamando, o que que a gente faz? Uhum. Bah, agora vai ser difícil resolver, Sim. porque não tem previsão legal, a gente não Uhum. pode fazer isso. Bom, como é que a gente muda isso? Treinamento, educação, as dicas. Na época ainda né, que não era tão forte o híbrido, a gente tinha as visitas, a gente Uhum. fazia, o pessoal ia
passar nos corredores de vendas. Vocês precisam de ajuda? Tem Uhum. alguma... Então, essa proximidade nos ajudou ao longo dos anos mudar completamente o tipo de pergunta que a gente recebe. A gente ainda Uhum. recebe perguntas de problemas, né, pós, mas muita coisa hoje se resolve antes. Uhum. E aí é muito melhor tu poder ajudar o negócio antes do negócio acontecer, para dar a orientação certa e fazer da jeito certo, né? Isso reflete depois lá no time de compliance. Então, aqui vale a pena ter uma visão de médio e longo prazo, né? Sim, E isso faz muita diferença, porque sim. realmente eu lembro, sei lá, 10 anos atrás, era olhando para trás, fiscalização, não estava conseguindo, às vezes, entregar no prazo adequado aquela obrigação, com muito trabalho manual, e era uma bola de neve, né? Uhum. Então, acho que quando tu começa a investir de maneira mais estruturada e pensando no longo prazo, depois tu vai ver, depois desse processo concluído, tu tem o pós é muito gratificante, né? Sim, Então, poder daí agora estar nesse ponto de poder realmente estar próximo do negócio, poder ajudar, contribuir com ideias é realmente muito legal, né? sim, Então, mas é uma jornada. com Não dá para certeza. mudar, não é um processo de meses, é um processo de alguns anos aí. Mudança de mentalidade, inclusive, né. Isso, É. isso. Qual é que tipo de transformação, Gustavo, a inteligência artificial, a transformação digital está produzindo na nossa rotina da área tributária? Olha, eu acho que ela é fundamental e, assim, como a gente falou, na verdade, no passado já teve uma fase, né? Quando saiu lá né? Quando veio o computador, quando veio Uhum, alguns sistemas, o Excel. Agora, só que agora, e isso é a evolução do mundo, né? Os ciclos estão cada vez mais rápidos, né? E agora a gente está tendo uma avalanche de tecnologia impressionante, né? uhum, Então, claro que a inteligência artificial, acho que a gente tem inúmeras possibilidades. A gente ainda tem algumas tecnologias até antes dela que eu acho que ainda podem fazer muita diferença, né? A gente tem uhum, Alteryx, tem Power Automate, Power BI, uhum, tem várias tecnologias aí que já podem nos ajudar muito. Agora, a inteligência artificial generativa, né? Que é o uhum, que está agora, é impressionante, né? uhum. Então, agora um exemplo, né, de uso que eu fiz questão até de mostrar para o meu time, né, saiu a lei ali né, publicada com as regras, né, da CBS, do IBS, Ah, sim. documento de 360 páginas, né, primeira a pessoa olha, poxa, cadê a simplificação, 360 Uhum, páginas, tudo isso. Eu me lembro de receber o documento, a primeira coisa que eu pensei eu vou abrir lá na empresa a gente tem lá o Microsoft Edge com o Copilot, que é a inteligência artificial já vinculada. uhum, E se tu abre um PDF, ele tem uma opção ali, gere um resumo, uhum, né? E a primeira coisa que eu fiz foi abrir aquele PDF e pedir, gera um resumo. A opção era em inglês, ele já gerou o resumo em inglês. uhum. Então aquelas 360 páginas foram resumidas ali talvez em 3, 4 Olha páginas. só. Aí eu disse, mas aí ele misturou um pouquinho do inglês e português, eu pedi de novo, gera agora gera só em português. Uhum, Aí ele já gerou. A qualidade não é assim, podia ser melhor, uhum. né? Mas aí tu vai aprimorando conforme as perguntas que tu vai fazendo, ele vai te trazendo respostas mais interessantes. Então, assim, tem uma afinidade de possibilidades. Então, eu acho que a gente vai ter uma transformação muito interessante aí pela frente. Uma coisa a gente tem pensado bastante lá, eu acho que hoje as empresas precisam se concentrar em ter um banco de dados estruturado, organizado, com uma boa qualidade, Uhum, porque no futuro eu acho que vai ter uma mudança muito grande até nos sistemas, uhum, né, dessa área, porque no futuro eu não sei se uma inteligência artificial não consegue ler
uma norma técnica, uma lei, e, e você dá lá, ó, tá aqui a receita de bolo, aqui tá o banco de dados. Vai lá e gera a informação para mim como eu quero. Uhum. Cruzar informações entre duas tabelas, né? Antigamente tinha que ir lá no Excel, fazer todo um processo. Uhum. Hoje tem ferramentas que conseguem fazer isso de forma quase que instantânea, né? Sim. Então, tenho muitas possibilidades. Eu acho que quem perceber isso logo e se especializar nisso, vai ter muito, muito sucesso aí pela frente, Muito né? legal. Esses dias eu aprendi, eu descobri uma outra ferramenta que é utilizada em reuniões, não sei se você conhece o Firefly, que você convida ali o robozinho a participar da reunião, ele faz a ata Isso. em vários idiomas, né, faz melhor inclusive em inglês do que português, realmente, mas é muito legal, vários resumos, você sai com um to-do list Sim. dessa reunião, é impressionante, É. né. Não, então assim, eu não conheço essa ferramenta especial, mas eu estou um pouco mais próxima dessa outra, que é o Copilot, e agora em breve vai estar em todas as aplicações lá da Microsoft. É impressionante, né? Tu consegue, que nem tu falou, no futuro, provavelmente uma reunião, ele vai estar escutando a conversa e no final é capaz de gerar. No futuro não, né? No presente, tu já tem essa experiência. Sim, E até a questão da barreira da linguagem, né? sim. É uma coisa que talvez é um paradigma que também vai se mudar, porque já tem né, a capacidade de tu estar conversando e já está aparecendo a legenda ali em outra Uhum. língua, Sim. né? E então é realmente muito interessante, assim, acho que tem muita coisa boa pela frente para vir Muito. aí. Esse é incrível, porque você vai, às vezes, para reunião com um bloco de notas, vai tomando nota, vai documentando, isso depois vira um to-do, vira uma ata. E se você não vai com um bloco, então usando essa ferramenta, você presta atenção em tudo, né. Então não tem aquela coisa do foco, eh, não tão concentrado, assim, de estar tomando nota, não, você presta atenção, você sabe que depois vai sair ali, né, um plano de ação. Eu achei incrível. A gente tem aí agora algumas reuniões para discutir a aplicação dessa ferramenta, eu achei muito legal. Gustavo, se você tivesse a caneta na mão para promover, né, a reforma tributária, você teria começado a reforma tributária por onde? Olha, Augusto, é uma bela pergunta, né? Pergunta dos milhões aí. Eu diria que tem que começar, né, Uhum, por algum lugar. Eu não sou tão pessimista assim, de que eu acho que o bom é inimigo do ótimo, uhum, para mim aqui. Então, assim, se a gente ficar esperando pela reforma ideal que vai trazer tudo para um imposto só, resumido, com uma regra única, simples para o país inteiro, seria perfeito, mas assim, não é factível, infelizmente, em né? nenhum Tem lugar do muitas mundo, forças. em E, nenhum e nenhum lugar do mundo é tão simples assim, isso, né? isso. Então, eu acho que o grande ponto positivo é que agora a gente tem um avanço, Uhum, né? Eh, então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu não sei se uhum, a gente teria que fazer algo tão diferente, né? uhum. Não sei se seria possível. Talvez a transição não precisasse ser tão. Eu até acho que, né, às vezes a gente, pô, mas é para todo mundo se acostumar e tal, mas talvez não precisasse ser tão longa. Creio que no processo quero ser positivo de que quem está liderando isso vai se dar conta de algumas oportunidades, né? Eh, acho que não consigo imaginar, por exemplo, um IPI continuando Uhum. depois, né, com uma expectativa de consolidação de tributos e tal, mas de repente para proteger uma região, ter que manter o resto do país com um tributo como IPI, né? Tem que ter uma solução Sim. mais inteligente para algumas questões aqui, mas eu acho que durante o processo isso vai se amadurecer e quero acreditar que vai se encontrar um caminho aí para isso.
Mas eu não diria, Augusto, que eu teria nenhuma solução mágica. Eu acho que é um processo que tem que começar e tem que ser aprimorado, Sim. né? Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Eu acho que a solução mágica, ela de verdade não existe, não existe lugar nenhum do mundo. Eu penso muito nas obrigações acessórias, né? A gente poderia, acho que a gente está diante de uma oportunidade de reduzir bastante o número de obrigações acessórias, a periodicidade delas. A gente poderia criar, por exemplo, situações em que o bom contribuinte, que cumpre as regras, ele tem uma espécie de rating ali e ele talvez possa ter waivers maiores para entregar ou entregar menos informações, porque afinal de contas ela está disponível ali, né? Eu ando conversando com muita gente, eu penso que a gente perdeu a oportunidade de ter um IVA apenas por uma Uhum, questão de falta de confiança. E uhum, aí a gente está falando do mundo político, né? Acho que tem essa questão também da transição, achei muito longa também, e o imposto seletivo, né? Então, assim, eu gosto da ideia de ter um IVA só. Quando a gente começa a discutir que isso precisa ajustar por causa do setor A, aquilo tem que ajustar por causa do B, aquilo por causa do C, é uma discussão que ela deixa de ser inteligente, né? uhum. Então, acho que essa oportunidade o Brasil perdeu. Talvez a gente tenha aí, quem sabe, dentro de alguns vários anos pela frente, a reforma 2.0, em que eu entendi que se cobrar imposto do agronegócio vai aumentar preço de alimentos, na inflação, mas vai aumentar no dia seguinte. Isso o mercado ajusta a partir Uhum, dali, e a partir uhum, dali a simplicidade ela parece entregar um trade-off sim. em prol da simplicidade, né? Então, acho que E, são e- e quanto isso pode atrair de novos investimentos, né? exatamente. Um país do tamanho do Brasil poderia ter uma economia muito maior, né? Com muito Isso. mais negócios. Então, se tu criar um ambiente favorável, no longo prazo, a carga tributária pode até, né, ser otimizada, quem sabe. Uhum, Então, eu super concordo aqui, Augusto. Acho uhum. que, claro que cada um está numa empresa, num negócio, está preocupado em defender a sua área, o seu negócio. Mas se a gente pensar um pouquinho mais estrategicamente, né, como cidadão, como país, se realmente cada um cedesse um pouquinho mais aqui em prol de algo mais robusto, Uhum. seria muito melhor. Então, sim, com certeza, Por né? aí. Se a gente tivesse essa possibilidade mágica de fazer isso acontecer, seria excelente. Mas vamos lá, acho que é um processo, né? Sim, Bem como tu falou. Só espero que não demore tanto tempo, né? Para o sim, 2.0, né? Não isso, precisa esperar aí 20, 30 anos, né? Pode ser verdade. que, assim como a tecnologia tenha sido aprimorada ao longo dos ciclos, né? Então, cada vez menores, Sim, quem sabe nessa nossa área também, e as coisas evoluam um pouco mais rápido daqui para frente. com certeza. Gustavo, você, tanto quanto eu, trabalho no multinacional. Eu queria ouvir de ti o seguinte: qual a importância da adoção das boas práticas da OCDE pelo Brasil, né, a partir desse ano de 2024? Eu vejo também com muito bons olhos, Augusto. Acho que o Brasil, isso combina com muita coisa que a gente falou hoje aqui, né? O Brasil ser o único que é diferente Uhum, não é legal, não é sim. bonito. A gente está num mundo globalizado hoje, um mundo que a informação é conhecida por todos. Uhum, E o Brasil não pode ficar à margem disso, do meu ponto de vista. Então, uhum, eu vejo com muito bons olhos. Talvez num segmento vai ser melhor, no outro vai ser pior, mas assim, por que que o Brasil vai ser o único que vai ter um processo totalmente diferente, né? E a sim, gente não deveria se orgulhar disso. perfeito. Eu acho que a gente precisa, talvez, aderir e contribuir. Quer dizer, dá para Uhum, aprimorar o processo? Então, vamos lá, conversar com as outras lá na OCDE, buscar né, uhum, alguma melhoria no modelo, se é que, né, que tem. Então, eu vejo com muito bons olhos o Brasil né, se adequar a isso, de forma, né, isso, somado a uma reforma tributária, né, conseguir dar sinais de simplificação, de uhum, maior segurança jurídica,
isso vai atrair mais negócios para cá, Sim, né. Então acho que é isso que deveria ser um dos focos aqui, porque aí, bom, se tiver mais economia, vai ter mais negócio, vai ter mais oportunidades, mais emprego. sim, Então, acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade para isso e essa mudança acho que vem nesse sentido. concordo muito. Meu caro, quem é o Gustavo que não tá no LinkedIn? Ele pilota churrasqueira, ele vai pra praia, o que que ele faz nas horas vagas? Olha, eu eu sou uma pessoa muito família, né, eu tenho 3 filhos e eu me orgulho de conseguir conciliar a vida profissional e pessoal e dar atenção para eles, de estar próximo. Então, assim, eu gosto de churrasco, eu gosto de futebol, Uhum. eh então eu gosto de estar com os amigos, eu adoro música, né, adoro música mesmo. Se eu tivesse uma voz melhor, quem sabe eu até poderia, né, ter um pouquinho mais de sucesso nessa área, mas Sim. infelizmente não é um dom, Aham. que eu tenho, mas gosto muito disso. E na verdade quando eu fico pensando nessa questão de pessoal e profissional, né, uma coisa que eu penso aqui é que na verdade é a mesma coisa, né. Sim, Isso não tem como tu ser uma pessoa no ambiente profissional e outra no pessoal, né, elas se concordo. misturam. Sim. Então, e se a pessoa, por algum motivo, tem uma visão ou se esforça para fazer isso ser diferente, não sei, o meu sentimento é que não vai dar muito certo, é uma questão de tempo, ou para o profissional não ir bem, ou para o pessoal não ir bem, né, então acho Ninguém que consegue enganar todo mundo o tempo todo, por né. muito tempo também, É, né. Então exato. assim, não tem como. Então se tu é uma pessoa que gosta gosta de pessoas, é uma pessoa Uhum. que se interessa pelas pessoas e não importa se tu está falando com o presidente ou se tu tá falando com o porteiro, tratando da mesma forma, isso na tua vida pessoal, na vida profissional tu vai fazer a mesma coisa. Sim. E as pessoas vão ver isso, né. E, então eu sou muito da questão do exemplo Uhum. e eu acho que ele é bem importante, então eu acho que o pessoal e profissional aqui eles se misturam, né, e quem consegue, se dar conta disso e se ele não está acontecendo, a pessoa tem que pensar, né, por quê, né? Será que daqui a pouco não está na empresa certa, daqui a pouco não está no ambiente mais adequado, onde que vai se sentir bem, porque acho que para funcionar a pessoa que ela, né, é na vida pessoal, ela tem que estar tranquila dentro da empresa para ser quem ela é, né? Uhum. Então acho que essa é a chave, uma das chaves de sucesso aqui para a pessoa também prosperar na parte profissional, né, as 2 coisas andam juntas. Sim. Mas é isso aí, então eu realmente eu gosto de esporte, gosto de música Uhum. e gosto de estar muito com meus filhos, assim, e poder aproveitar o tempo com eles. Muito bom. Meu caro, a gente costuma, fechar esses bate-papos aqui sempre com os famosos pitacos culturais. Eu gosto tanto, assim, dessa curadoria cultural que eu fui levei isso para os meus cursos. Eu gosto de vender a ideia que o executivo da área tributária tem que ser alguém interessante na mesa, né, tem que saber falar de filosofia, de literatura, de arte, de vinhos, né. Então esse é o momento que eu queria te perguntar o que que você anda lendo, qual é o filme que assistiu que te impactou, ou série, ou eventualmente um podcast que você escuta no trajeto de casa até a Dell. Bom, o podcast que tem que ser exaltado aqui Sim, é o teu aqui, né, ele é, sim. né, muito importante, acho que para a área, e tenho escutado, então acho que isso é super legal. Eu eu confesso que eu não sou um leitor, assim, muito assíduo, tá, Uhum. gostaria de estar mais dedicado a isso, mas eu estou muito, atento. Eu acho que essa questão de tecnologia, assim, sabe. Então eu tenho Uhum. procurado, vídeos, tenho procurado algum conhecimento, tem muito material, né, na internet aí para a gente aprender, conhecer um pouco.
Então acho que isso é uma das coisas que eu tenho procurado também. Gosto muito de economia também, então gosto Uhum, de entender o que está acontecendo. Então, e uma coisa que eu acabo fazendo bastante é escutar no carro, como tu falou, né? uhum. Principalmente quando eu tô sozinho ali, então procuro alguma coisa que agregue ao meu conhecimento, né, a respeito disso. Tu também tá ficando menos musical no carro, muito mais focado em podcast? Sim, sim. É. Realmente é uma transição de algum tempo para cá, assim, né, Aham. porque às vezes eu fico pensando, né, às vezes a gente fica: "Ah, mas eu não tive tempo para fazer tal coisa". Então, assim, aí tu começa a pensar: "Não, mas onde é que está indo o meu tempo?", Sim. né, e às vezes tem algumas oportunidades que tu está perdendo, né, que tu Uhum. poderia estar otimizando melhor. Então eu tenho ficado mais atento a essas oportunidades e aí acaba que, né, tu tá sempre geralmente com o celular, às vezes um fone, às vezes o viva voz do carro, é uma boa Uhum. oportunidade para tu tá caminhando e tá escutando alguma coisa. Sim. Eu gosto de música também, como eu falei, né, então eu Aham. não vou abdicar totalmente disso, mas também dá para aproveitar e buscar conhecimento nesses momentos, né. Filmes e séries, assim, eu confesso que eu não assisto tanto, mas teve uma série, e aí ela até, eu vi ela muito mais pelo aspecto pessoal, Uhum. né, pelo fato de ter 3 filhos e tal, que é aquela série This Is Us, Ah, né. sim. E aquela foi um período que até meus filhos brincam, né. "Puxa, você", daí era eu e minha esposa assistindo, ficávamos algumas horas ali chorando e Uhum. rindo. Sim. Então, claro que tem um aspecto familiar ali que eu achei muito interessante, mas tem uma parte lá, 3 episódios que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que ele mostra, então era um casal, 3 filhos, né, todos da mesma idade, né, e mostra uma cena da vida cotidiana deles, e cada episódio ele mostra a mesma cena, o mesmo roteiro, mas sobre a visão de cada um dos filhos, Sim, eu né. lembro disso. Cada um viu aquele momento de um jeito completamente diferente. Uhum. E os pais disseram as mesmas coisas, eles fizeram as mesmas coisas. Então ali eu fico pensando, e aí tentando fazer uma relação disso com o aspecto profissional, né. Como é interessante essa questão das diferentes pontos de vista, né. Uhum. Como tu tá, em tese, apresentando um assunto, ensinando algum tema, mas cada pessoa ali pode estar vendo aquilo de uma maneira completamente diferente, né. Sim. E aí como é importante tu estimular, fazer perguntas, tentar ouvir das pessoas, afinal, o que que eles estão entendendo daquilo ali. Uhum. Então, uma relação que eu fiz ao longo do tempo é isso, e aí tu ficar muito mais atento ao que tu fala, ao que tu age, né, para que as pessoas estão olhando aquilo. Uhum. De novo, eu falo muito da questão do exemplo, né. Eu acho que ele é muito mais forte do que palavras, né. Muito. Então, a gente pode falar muita coisa, mas no fim o que as pessoas realmente, de forma consistente, estão vendo é como tu age, né. Sim. E cada um pode ter a sua percepção, a sua perspectiva ali, e é importante, dentro de uma organização, a gente procurar ouvir todo mundo, né. Sim. Estimular as pessoas, porque às vezes tem alguma pessoa naquela sala que pensou em algo único, né, Uhum. e que tu tem que tentar descobrir um pouco daquele ponto de vista que pode ser aquilo que vai fazer a diferença, de repente, num projeto, numa reunião. Sim. Então, por isso essa relação aí com essa série que me impactou bastante do ponto de vista pessoal, mas eu acho que também deu para tirar algumas lições aí para a parte profissional. Grande dica. Não, gostei muito. Eu assisti bastante This Is Us e vários insights, assim, e realmente é uma série que ela leva a gente da emoção para, assim, ressignificar muita É. coisa, né, então realmente baita dica. Meu caro, obrigado aí pela tua presença, eu te ouvindo aqui falar, não quero te atrapalhar para o churrasco aqui, que pode ainda sair no sabadão, ou o futebol, ou até a música. Para mim foi uma honra ter você por aqui. Obrigado mesmo. Abraço no meu amigo Lionel também.
A gente fez essa jogadinha ensaiada para ter o Gustavo por aqui. Infelizmente não conseguimos interagir durante a semana que eu tive aí, né, por conta de falta de agenda, mas a gente está sempre em contato. Quem sabe a gente possa fazer um benchmark aí nessas questões de tecnologia. Eu combinei Sim. com o Lionel. Para mim vai ser muito legal poder aprender um pouquinho com vocês. Não, com certeza. Obrigado pelo convite. Eh, Foi muito bom estar aqui contigo. Vamos manter contato. Na verdade, já teve uma vez que tu esteve lá conversando com o nosso Isso, time, foi muito legal também. Então, eu acho super importante essa troca de experiência. Então, as portas estão sempre abertas aqui. E para quem também quiser conversar aí, a gente acho que é bem importante, como eu falei, essa cooperação aí entre as empresas com e os certeza. profissionais. Muito bom, Gustavo. E você me acha sempre nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no site www.augustoflores.com.br. No WhatsApp eu estou como 41 995 69 38 41. Você pode comprar os meus livros, agora no plural, Cartas a um Jovem Gestor Tributário, Reflexões sobre Carreira. É uma narrativa em que eu falo comigo mesmo. Então, o jovem Augusto, de 17, 18 anos, que levou bomba no vestibular, ele começa ali uma trajetória que me trouxe até aqui. Ele vai trocando correspondências comigo hoje, ou seja, no livro eu tive a oportunidade de voltar ao passado com a experiência que eu tenho hoje. Você pode comprar na Amazon, na Viseu, você pode também mandar um WhatsApp para esse número e me pedir o livro, eu mando para o Brasil todo. Eu queria falar um pouquinho de MTX Mastermind, um evento que a gente está fazendo em São Paulo, dia 29 de junho, evento de dia inteiro, um sábado, tudo incluído. Na véspera do dia 29 de junho, no dia 28, eu vou fazer a sessão de autógrafos do livro em São Paulo. Então, eu te espero lá. Tem links aí nas redes sociais, no WhatsApp rolando, então te espero por lá. Eu queria fazer um agradecimento especial à Bravo, que é meu patrocinador, que é uma tech-stack que atua já há mais de 10 anos, atendendo cerca de 6 mil CNPJs no Brasil todo, e eles estão com um projeto muito bacana de reforma tributária, te ajuda nesse diagnóstico, para você montar sua estratégia, como é que você vai atuar nessa pré-transição, nessa transição e depois no, sei lá, admirável mundo novo. A Bravo pode fazer um diagnóstico para você com muita tecnologia embarcada aí. Eu queria te pedir também um favor, que é o seguinte: essa semana eu fiz uma brincadeira ali com alguns alunos, com alguns mentorados, e eu percebi que muita gente ouve, assiste o podcast, curte o que a gente publica nas redes sociais, mas não coloca lá o joinha no YouTube, não dá 5 estrelas no Spotify, que para você custa zero e para mim é super importante para ganhar protagonismo ali nas redes sociais e no streaming. Então, se você é um habitué do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, entra ali, dá esse joinha, coloca como seguidor ali, coloca os 5 estrelas no Spotify, que isso me ajuda bastante nesse trabalho que é de coração e que eu entrego conteúdo de forma gratuita para todo mundo. Muito obrigado.